Saravá, meus amigos! A gente vai começar mais um podcast aqui no nosso canal do YouTube, Luz de Umbanda Oficial. E hoje eu trouxe um convidado especial, que é o meu companheiro, o Jefferson, que ele vai contar pra gente um pouquinho da experiência dele com a Umbanda, como era antes e como é agora, vivenciando dentro de um terreiro de Umbanda. Então, ele acha que ele vai aparecer, mas tô tentando explicar pra ele que é um podcast. A imagem dele não vai aparecer. Então eu vou deixar ele se apresentar pra vocês. Eu sei o que é um podcast, né? Mas a insegurança de falar de uma coisa tão importante, uma filosofia tão bonita, ela existe, né? O Leonardo já fala com naturalidade, já vem se exercitando nessa prática há algum tempo. E eu sou mais dos bastidores, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de estar ali, né, de frente para as câmeras, digamos assim. Mas vamos lá, vou me esforçar aqui para o podcast sair interessante. A gente tá aqui tomando um cafezinho, a gente acendeu um incenso aqui, para ficar no clima zen e fazer um bate-papo bacana, que a gente gosta muito de conversar. E só que tem tanta conversa da gente que é legal, que se a gente gravasse, vocês iam ficar horas ouvindo como se estivesse conversando junto com a gente, porque é tanto assunto que a gente tem, e quando a gente vai falar de Umbanda, então, caramba, a gente conta tanta experiência e relata tanta coisa, né? Então acho que agora a gente vai ter essa oportunidade de poder falar. Então, vamos lá, eu vou perguntar pra você uma coisa antes, que é bem importante pro pessoal que tá ouvindo. Como é que era a sua visão antes da Umbanda? Antes de você conhecer? A minha visão, acho que é o que a grande maioria da população tem, né? Que é uma visão cheia de receio, de medo e de preconceito também, né? Eu tinha duas tias minhas. O meu primeiro contato foi através delas. E uma tia, quando a gente era criança, a gente chamava ela de macumbeira, né? Sem nem entender o que era isso. E uma outra tia minha, eu na casa dela, acho que num domingo também, eu presenciei uma incorporação. Só que eu era muito criança, então quando a incorporação aconteceu, uma amiga dela tira as crianças da sala. E aí depois a explicação foi que a amiga dela tinha recebido um anjinho, né? Só que para uma criança que não entende o que está acontecendo é meio estranho, né? Meio traumático, né? Você presenciar, ver, mas não entender o que está acontecendo, né? Então, na minha infância, adolescência, até a primeira fase adulta, eu tinha essa visão, assim, de ser uma coisa que assustava, que dava medo, e eu não sabia praticamente nada. Era um analfabeto nessa questão. Tudo que fala do mundo espiritual, né, que a gente não vê, sempre traz medo, né? Tem aquelas histórias de assombração quando a gente é criança, e o pessoal sempre fala de pegar santo. Eu lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe ela era umbandista. Na verdade, ela era do Umbandomblé. O pessoal deve conhecer esse termo, né? E de vez em quando ela trabalhava com o vovô, com a vovó, só que no seu caso, né, tiravam as crianças da sala. No meu caso, não, tinha que chamar todas as crianças para tomar bênção ao avô, à vovó. E eu era criança que fugia, eu morria de medo também. Eu cresci, na verdade, com medo. Eu cresci com muito medo, assim, né? E o medo aumentou mais ainda depois quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Mas me conta, assim, e como é que você chegou na Umbanda? Como foi chegar na Umbanda? Então, acho que o primeiro terreiro que eu fui foi aquele lá no Andaraí, porque foi assim, o Léo queria muito ir num terreiro e eu, como companheiro dele, tive que ir junto, né? E aí, chegando lá, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, não tinha informação nenhuma de como funcionava.
fui atendido, não lembro do que foi falado, não entendi nada do que foi falado para mim. Foi uma confusão na minha cabeça. Esse foi o primeiro contato. E aí depois, quando a gente já estava morando aqui na casa atual, o Léo queria muito encontrar um terreiro aqui próximo. E aí a gente encontrou um terreiro aqui perto de casa e começamos a frequentar, e nesse terreiro eu já comecei a me sentir melhor. Foi o primeiro lugar que eu comecei a entender um pouquinho do que era a Umbanda. Antes da gente chegar nesse terreiro, né, eu já sabia que eu tinha a mediunidade de incorporação. E a gente frequentava uma casa espírita aqui próxima de casa. E aí, né, a gente começou a fazer o evangelho em casa. A gente sempre fazia o evangelho toda segunda-feira. E num desses dias do evangelho aqui em casa, a gente tava lendo, e quando terminou, a gente terminou a oração. E aí eu senti algo diferente no meu corpo, mudando o meu tom de voz. E aí, antes eu tinha muito receio, eu pensava assim, caramba, o que o Jefferson vai pensar se um dia ele me vir incorporado, né? Vai achar a coisa mais estranha do mundo, ele não vai mais me ver como a mesma pessoa. Eu tinha muito esse receio. E aí, nesse dia do evangelho, a gente não frequentava nenhum terreiro de Umbanda ainda, era um centro kardecista. O pai Joaquim veio e começou a conversar com a gente. E aí ele falou que gostaria que eu fosse a um terreiro de Umbanda para poder fazer o meu desenvolvimento mediúnico, porque eu estava passando por um problema, uma doença. Né, que o Jefferson pode até falar um pouco dessa fase aí da doença, que foi meio punk pra gente, né? Com a depressão, o Leonardo ele procurou várias maneiras, né? De tentar se sentir melhor, de tentar se encontrar, de tentar encontrar um caminho diferente. Eu lembro pouco dessa primeira incorporação em casa, mas eu lembro que eu fiquei meio assustado, assim, fiquei meio sem entender o que estava acontecendo, né? Já não sabia o que era Umbanda, já não entendia direito. E aí eu estava sozinho com você incorporando, então tipo, eu não sabia o que fazer. Foi meio assustador no início. Mas depois que o Preto Velho se apresentou e começou a conversar, eu fiquei tranquilo, assim, ele falou muitas coisas. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui me acostumando. O grande problema para mim foi, beleza, aceitar que o Leonardo era um bandista, que ele ia frequentar, que ele ia colocar o branco. Para mim, não teve problema nenhum, nunca tive essa questão. Né? Não mudou nada da nossa relação. O problema foi quando eu fui convidado a entrar. Aí veio aquele pânico. É importante lembrar, pessoal, incorporação em casa não deve acontecer. Esse foi um caso isolado, isso foi um chamado da espiritualidade, porque como a gente não frequentava um terreiro de Umbanda, e no centro kardecista a gente sabe que as reuniões aonde acontece a comunicação com os espíritos, ela é privativa, não tinha uma outra forma do vô chegar e poder falar pro Jefferson que era pra gente procurar um terreiro, né? Ou falar pra mim. Então essa foi a forma que a espiritualidade encontrou. Então, incorporação em casa, ela não pode acontecer. Só em casos extremamente necessários que a espiritualidade entende que é necessário, né? A gente começou a frequentar um terreiro de Umbanda porque a gente começou a perguntar aqui próximo da nossa casa onde tinha um terreiro pra gente ir. Nós chegamos em um terreiro, só que a gente não se sentiu bem, confortável, e indicaram pra gente um outro terreiro, que era um pouco de Umbanda e tinha muitas características do kardecismo. E aí eu entendi que pro Jefferson se adequar e se adaptar a essa nova realidade espiritual que a gente estava adentrando, seria o melhor lugar, né? Aí foi quando a gente começou a frequentar essa casa. Não, verdade, a minha mãe ela frequentava um centro kardecista e eu ia meio que de tabela, assim. Dia de domingo, quando estava de folga, acompanhava, gostava do que eu ouvia, mas na verdade eu nunca me interessei em fazer parte de nenhuma religião, assim. Sempre
fui meio avesso à religião, qualquer uma delas. E aí, quando o Leonardo ele sentiu essa necessidade, eu pensei, bom, vou apoiar, vou incentivar, vou junto, até o momento que eu fui meio que convocado a frequentar de uma maneira mais firme, assim, a colocar o branco e a participar. Aí veio os conflitos. Mas como é que foi esse convite para você colocar o branco? Eu lembro que eu tava fazendo o tratamento da casa, né? Que era assistir, tomar os passes e depois passar pelo passe de cura e você fazer junto comigo o tratamento. Aí eu fui convidado para participar de uma gira e você foi comigo, mas ficou sentado na assistência. Mas como é que foi esse convite para você? Como é que ele chegou até você? Eu estava muito feliz, assim, porque você estava se sentindo muito bem. Eu também gostava do cheiro do defumador, gostava dos pontos, achava tudo muito bonito. Foi aí que meu preconceito foi meio que caindo por terra. Já estava ficando confortável, assim, de participar no banco, né, só assistindo, só estando ali como mais um dos irmãos para aquela corrente, mas do lado de fora, né? E você já participando já do grupo, né, colocando o branco, já fazendo os procedimentos. E aí quando não foi só um convite, né? Foi quase uma convocação, porque foi você falando, o dirigente da casa falando, o pai Joaquim, a entidade falando, e eu pensando, não, eu não quero, não vou colocar, isso não é para mim. Porque eu ainda tinha muito na minha cabeça que algumas pessoas eram escolhidas para serem médios. Eu não tinha na minha cabeça que qualquer um, todos na verdade são médiums, né? Que precisa ser desenvolvido. Então eu fiquei muito resistente. Falei, não vou colocar branco, não vou entrar, não vou participar. Eu vou só apoiar a ida e a participação dele, mas eu não vou colocar o branco. Então a primeira reação foi, tipo, isso não é pra mim. Mas aí, né, a espiritualidade, ela é muito sábia. A gente estava numa sessão desse terreiro, era uma sessão de mesa, né, de psicografias e leitura do evangelho. E aí, os outros médios da casa não sabiam que o Jefferson tinha sido convidado pelo dirigente, que eu conversava com ele que seria bom para ele. Nenhum médium sabia de nada. Na verdade, os médios nem sabiam o nome das minhas entidades ainda, né? Aí aconteceu uma coisa nesse dia que eu realmente não esperava que fosse acontecer, que foi muito emocionante. Não sei se você vai lembrar. Sei qual é. Conta como é que foi essa parte. Eu estava sentado ouvindo a leitura das cartas, e aí teve uma carta que foi, posso descrever como uma flechada no meu coração, porque eu senti uma energia vindo na minha direção e eu senti algo diferente no meu coração, assim, uma coisa física. E era uma mensagem para mim, né? Era uma carta para mim, pelo pai Joaquim de Angola, e era basicamente dizendo que para eu tirar um pouquinho dessa resistência e tentar, e experimentar, e abrir meu coração para a espiritualidade, que seria bom para mim. Mas mesmo assim, eu ainda estava com o pé atrás. Assim. Foi uma mensagem muito bonita, eu fiquei emocionado e fiquei realmente tocado, me senti muito bem com a mensagem, mas ainda não tinha certeza se eu seria capaz de colocar o branco e participar. Aí teve uma conversa depois dessa mensagem com o pai Joaquim, e ele falou uma coisa que isso sim mudou a minha opinião, assim. Que ele falou assim: filho, os seus guias precisam trabalhar, seus guias precisam de você. E aí que a casa caiu, porque eu fiquei pensando, tá, eu tô sendo tão egoísta. O Jefferson, ele não quer participar, mas e toda a espiritualidade que está por trás? E os guias que estão por trás, que precisam daquele ser que está encarnado para fazer o trabalho? E aí foi aí que eu aceitei, pensando muito nisso, assim, que não era uma coisa que era só
o Jefferson. O Jefferson era um instrumento e tinha toda uma espiritualidade pedindo para que o Jefferson fosse esse instrumento. Então, isso sim mudou a minha opinião, e aí foi quando eu aceitei o convite. E é muito importante para você que quer entrar para a corrente mediúnica, está frequentando um terreiro, ou não conhece ainda, né? Essa mensagem ela chegou através de uma médium. Ela não conhecia o Jefferson bem a fundo, não sabia que o vô que cuida de mim é o pai Joaquim, e na mensagem dizia para ele abrir o coração e entrar para a corrente mediúnica. E agora a gente vai dar uma pausa aqui no nosso café, na nossa conversa, no nosso bate-papo. A gente continua na quinta-feira. Essa foi a primeira parte. A segunda parte você confere na quinta. O nosso axé para você, muita força, muita fé. Saravá.